Fala galera, tudo jóia com vocês? Bom, professor Felipe aqui, tá? Iniciando o nosso módulo de Biologia com água e sais minerais. Bom, muito aluno fica na dúvida sobre se esses temas, esses dois tópicos, são muito cobrados em questão. Então fica tranquilo que esses temas dificilmente vai vir uma questão perguntando diretamente, tá? O que pode ter é o seguinte: você precisar desses conceitos, pode ter não, você precisa desses conceitos para entender outros conteúdos que aí sim são conteúdos extremamente cobrados, tá? Então, como por exemplo, se eu estiver falando de transporte de substâncias através da membrana plasmática, então esse assunto sim é bem importante, tá? Antes de começar a aula, só deixar um recadinho aqui, segue a gente lá no Instagram, tá? Eu tenho dicas diárias lá para tanto alunos de ensino médio quanto alunos de graduação. E se você quiser também acesso às nossas camisetas, as camisetas da marca Atlantis, que contribui para a gente fazer essa aula, tá? Você pode também acessar o link aqui. Tem diversos modelos e eu aposto que um modelo você vai curtir. Bom, o que seria água? Por que a água é importante? Para a gente entender, tá, a importância da água, a gente tem que entender um pouco da estrutura, tá, dessa molécula. Então, quando a gente analisa a molécula da água, H2O, que não é novidade para ninguém, a gente percebe que você vai ter um átomo de oxigênio, tá, e dois átomos de hidrogênio. Esses átomos, eles vão estar compartilhando elétrons. Então, eu vou ter elétrons sendo compartilhados entre esses átomos, tá? Bom, por que eu estou falando disso? Porque imagina que o oxigênio e o hidrogênio vão ter o que chamamos de eletronegatividade diferentes, que seria, resumidamente, uma capacidade ali de atrair esses elétrons, tá? Bom, então imagina que os dois vão estar num cabo de guerra pelos elétrons e que o oxigênio vai levar levemente a melhor nesse cabo de guerra e deslocar um pouquinho o elétron para o lado dele. Bom, como ele desloca o elétron para o lado dele, ele aproxima mais, dá um chego aqui, elétron, mais ou menos assim, tá? Ele faz com que o oxigênio fique levemente negativo, porque o elétron é negativo, então se o elétron está se aproximando aqui, tá? Então eu deixo levemente negativo. E ele vai deixar levemente positivo os hidrogênios, então eu crio um dipolo ali. Tá? Eu crio um polo aqui e outro polo aqui. Isso vai ser importante porque eu vou dizer então que essa molécula vai ser uma molécula o quê? Uma molécula polar. Então lá quando eu estiver falando para você sobre transporte de membrana plasmática, eu vou falar, tal parte é polar, tal parte é apolar. É isso que eu estou querendo dizer com polar, tá? Bom, então substâncias polares dissolvem outras substâncias também polares. Agora, quando eu não crio essa diferença, esses dipolos, eu digo que uma substância é apolar, tá? Então, substâncias apolares dissolvem outras substâncias apolares. Por que é importante você sacar isso? Porque, por exemplo, lipídios, gordura, que a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Se você quiser, pode acompanhar na playlist. Ela vai ser apolar. Então, gordura não dissolve, a gordura não é dissolvida na água. Tanto que se você comer uma costelinha, tá? Não sei a hora que você está assistindo essa aula, já pensou se é na hora do almoço, aquela costela gostosa, você cortou, sujou o prato de gordura, se você só passar água, não adianta, tá? Se você só passar água, não vai sair, beleza? Então, esse é um ponto importante que você tem que se ligar aí, que a água é uma substância, o quê? Polar. Show? Bom, vamos lá. Então, se a água é polar, tá? Eu vou criar uma estrutura aqui bem peculiar. Por quê? Essa molécula, ela pode atrair outras moléculas, deixar uma pertinho da outra, tá? Então, essa atração, principalmente entre o polo positivo do hidrogênio e do negativo do oxigênio, é o que eu chamo de pontes de hidrogênio.
Então, o que são pontos de hidrogênio, galera? Pontos de hidrogênio são, na verdade, tá, atrações do hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. Felipe, o ponto de hidrogênio ocorre só entre hidrogênio e oxigênio? Não, tá? Pode ocorrer também entre o flúor, entre o nitrogênio também. Então ela vai ocorrer, perdão, deixa eu arrumar aqui, entre flúor, entre oxigênio, entre nitrogênio, tá, com o hidrogênio. Então eu tenho essa interação entre hidrogênio de uma molécula com ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Felipe, onde mais eu falo de pontos de hidrogênio na biologia? Tá? Você vai falar, por exemplo, quando você estiver estudando ali sobre ácidos nucleicos. Então, a base nitrogenada de uma fita é ligada à base nitrogenada de outra fita por pontes de hidrogênio. Tá? Bom, esse é outro ponto importante. Então, as substâncias que promovem, que são polares e que têm esses átomos na molécula, elas também o quê? Elas também fazem pontes de hidrogênio. Beleza? Bom, então falamos aí sobre a estrutura da água, o que eu preciso saber para eu entender as matérias, os conteúdos que vão vir à frente, tá? Mas eu preciso saber também sobre a função ou as funções, tá, da água. A primeira função dela que eu posso mencionar aqui é a função de ser um solvente. Então a água é um solvente. O que eu quero dizer com isso? Ela dissolve várias substâncias. Então a glicose, o açúcar que está ali no seu sangue está dissolvido, tá, na água, na parte líquida do seu sangue, os hormônios e por aí vai, tá? Por exemplo, falando até mesmo do sangue, tá? Ele pode atuar como solvente, mas também como um meio de transporte. Então a água vai contribuir também no transporte de substâncias, tá? Felipe, tem mais funções? Tem mais funções, tá? A água vai contribuir na regulação térmica, tá? Do seu organismo. Então, quando você sua, não precisa nem ser um cientista para saber isso não. Quando você sua, tá? Você está correndo, ou está com muito calor, o que vai acontecer? Você vai suar, você vai perder líquido ali pelo suor, tá? E com isso, a água meio que, vamos colocar de forma bem simples, ela carrega o calor com ela e esse calor é dissipado para o ambiente, então você mantém sempre a temperatura estável, tá? E por último, a água vai participar, ela participa de reações metabólicas, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou quebrar substâncias, por exemplo, quando eu vou quebrar proteínas ou quando eu vou quebrar carboidratos, tá? Eu tenho a participação também da água. Então essas aqui são funções primordiais da água, tá? Você provavelmente vai ouvir essa partezinha aqui muitas vezes numa situação que a gente chama de hidrólise, tá? Hidrólise. Beleza? O que é hidrólise? Quebra na presença de água. Bom, então a gente já entendeu a função da água. Agora o que a gente precisa entender é o seguinte: quais fatores influenciam o meu teor hídrico, ou seja, percentual de água ali que eu vou ter no nosso organismo, já que o nosso organismo, por exemplo, você tem ali arredondando cerca de 70% composto por água, mas isso pode variar, tá? Se eu pego uma água viva, quase 100% dela vai ser composta por água. Então, um dos fatores que influencia
esse teor hídrico é a espécie. Isso pode variar de uma espécie para outra, tá? Opa! Falha minha aqui, deixei cair a tampa. Então a espécie pode variar. Se eu for comparar outra coisa, se eu for comparar, por exemplo, até no nosso organismo, o seu cérebro com o seu osso, qual será que vai ter maior teor hídrico? Acho que o cérebro, ou o músculo, ou o fígado, tá? Comparando com o osso, eu vou ter um maior teor hídrico, ou seja, eu vou ter uma maior quantidade de água ali. Então, um outro fator que varia é a atividade. Como assim, Felipe? Não entendi a relação, tá? Ou seja, se eu pego o cérebro, ele vai trabalhar muito mais do que o osso, tá? Então, a atividade metabólica do cérebro, ou seja, as reações que ele realiza, vão ser muito mais intensas do que o osso. Então, daí a necessidade dele ter mais água, tá? E por último, o outro fator é um fator chamado de idade, tá? Então, quanto mais novinho, maior é o teor hídrico. Então, você olha um neném, pelezinha hidratada, né? É lógico que tem outras variações proteicas também, tá? Mas a idade influencia. Bom, então aqui eu tenho alguns fatores, tá? Colocados aqui que eu falei que influenciam a dosagem. A dosagem não é muito bem o termo, mas a quantidade de água, o percentual de água no seu corpo. Então a espécie, coloquei como exemplo o ser humano e a água viva, a atividade, quanto maior a taxa metabólica, maior vai ser o percentual de água, tá? E a idade, quanto mais novo, maior o percentual também de água. Agora, já os sais minerais, o que você precisa saber? Que eles são basicamente íons. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, o cloreto, o flúor, tá? E para que esses sais minerais vão servir? Eles vão servir para auxiliar, por exemplo, enzimas. Eles vão servir para influenciar o gradiente eletroquímico. Agora, o que seria cada uma das coisas? Determinadas enzimas, elas precisam de alguns íons para funcionar, tá? Já o gradiente eletroquímico seria a diferença ali de cargas na membrana para, por exemplo, a transmissão do impulso nervoso, tá? Então essa é uma outra diferença. Existem diversas outras funções para esses íons. Só que o meu objetivo aqui é só que você saiba o que são sais minerais e os principais tópicos ali onde eles vão atuar. Outros exemplos eu vou falar em aulas posteriores. Então, por exemplo, quando eu estiver falando de contração muscular, eu vou falar sobre o papel do cálcio, tá? E assim por diante, que aí fica uma coisa contextualizada e não uma decoreba, tá? Bom, galera, é isso, tá? O importante aqui é que você saber esses tópicos, a estrutura, que ela é polar, o porquê que ela é polar, por que ela faz ponte de hidrogênio, as funções, tá? Os fatores e saber só o que são esses sais minerais. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, o que você gostou e o que você não gostou, ajuda a gente a crescer e deixa o comentário aí, beleza? No mais, os links estão aqui. Grande abraço, tchau, tchau.